Comunicólogos, você que vai fazer a prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e está em dúvida ainda para qual cargo você vai escolher, esse vídeo é para você. Eu fiz um corte aqui da nossa análise do edital do concurso, né, que fala só da parte específica desses cargos, né? Seja ele de jornalismo ou de publicidade, design gráfico. Ali você vai ver o conteúdo que vai ser cobrado, né? A questão, tem um que cobra a prova de títulos e outro não. Você vai ver a questão da pontuação também. E além disso, a segunda etapa, que é a prova da dissertação. Enquanto a prova para publicitários são uma prova prática. E ali você vai conseguir também ver os programas que você tem maior familiaridade e poder estar escolhendo de acordo com isso também, além dos conteúdos, né? O que vai aumentar a sua chance de ser melhor classificado e aprovado nesse concurso também. Então fica aqui com esse recorte, né? Curte também, comenta, deixa bastante comentário aí falando se ajudou, se esse recorte ajudou na sua decisão para a escolha para qual cargo você vai escolher, e boa sorte! E agora a gente vai falar sobre os assuntos que são cobrados, né? E você também que está em dúvida entre qual cargo escolher, presta muita atenção nessa parte, pois os assuntos, principalmente da parte específica, são diferentes, né? Aí você tem desde a parte específica até também a parte da prova prática para as pessoas que fazem para o cargo de comunicação social e de publicidade. Vou cortar aqui, que essa parte é muito longa, e aí quando chegar lá, a gente volta. Pronto, já voltamos aqui. Nenhuma das coisas que fez com que esse edital ficasse imenso foi essa bibliografia para cada cargo, né? Isso fez com que o edital ficasse realmente muito grande, com mais de 200 páginas. Mas vamos aqui para as disposições para o cargo de assessoria de imprensa e produção multimídia. Né? O que é que ele pede? Quais são as etapas? Né? A primeira etapa vai ser eliminatória e classificatória de uma prova de 60 pontos, né? Com 60 questões de múltipla escolha, e cada questão vale um ponto. Muitos concursos, às vezes, na área de conhecimento específico ou de português, traz uma pontuação maior, mas dessa vez não, né? Todas as questões são válidas com um ponto só, né? O que é que tem mais aqui? O que nós já falamos, né? 20 questões de língua portuguesa, direito, conhecimento específico. Ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento de que se trata a tabela número 12, que é aquele 60%, né? Serão convocados para a segunda etapa somente os candidatos aprovados na primeira etapa, ok? De acordo com os termos do item 9.5, que é aquela quantidade, né, que será chamada para a segunda etapa. A segunda etapa, pessoal, também é de caráter eliminatório e classificatório, tá bom? Que será uma prova discursiva de 120 pontos, né, com 4 questões que vão versar sobre os conhecimentos específicos, né? Do total de pontos obtidos pelo candidato na prova discursiva, serão subtraídos pontos de acordo com os critérios estabelecidos no item 9.8.2, são aqueles erros ortográficos, né? Ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento de que trata a tabela número 12. A nota final do candidato corresponderá à soma das notas obtidas em cada uma das provas. E em caso de empate, né, você tem aqui o respeito à lei do Estatuto do Idoso, a observância do Estatuto do Idoso, e, sucessivamente, os candidatos que obtiverem maior nota na prova discursiva, a maior nota, obtiveram maior nota na prova discursiva, obtiveram maior nota nas questões sobre conhecimentos específicos na prova objetiva, maior nota na língua portuguesa, tiver maior idade e, caso persista o empate, né, terá um sorteio. Isso aqui é quase que inédito, né? É muito difícil acontecer. Na parte, chegar até a parte do sorteio, né? Os conteúdos programáticos e as sugestões bibliográficas para as provas da especialidade de jornalista serão as seguintes, né? Na parte de assessoria de imprensa e produção multimídia, que a gente tem
a parte de língua portuguesa, né, compreensão, articulação textual, emprego da crase, né, e muitos outros. Aqui a gente tem uma bibliografia sugerida, né? Noção de direito também está bem tranquilo, tá bom? O pessoal está lendo aqui, está bem tranquilão mesmo. Sociedade, ordem social, ordem jurídica, Estado e Constituição, poder legislativo do Estado. O que vem mais diferente é isso aqui, né? Que é o poder legislativo do Estado. Para quem já está estudando, vai ter que pegar essa parte aqui que é um pouco diferente. Mas do restante, a administração pública é bem... e direitos humanos fundamentais. É bem na linha do que já vem caindo nos concursos públicos. E aqui é a parte específica, né? Que você tem um conhecimento específico que vai servir para as duas coisas. Fazer a prova, no momento da prova objetiva, e vai servir também para a segunda etapa, na prova da dissertação. Aqui você tem linguagem jornalística, técnica de apuração, redação e edição de textos, comunicação pública, ética e informação, elaboração e gestão de conteúdos, noções de SEO, relacionamento com a imprensa, comunicação interna, institucional, reputação institucional, que é a opinião pública, gestão de crise na imprensa e nas redes, redação para ambientes digitais, novas formas de produção de notícia, comunicação e cultura digital, jornalismo móvel, visualização da informação e jornalismo de dados, democracia digital, diálogo mediado por plataformas digitais, comunicação digital no setor público, redes sociais e jornalismo de nicho nas redes, no total de 21 conteúdo, tá bom? Aqui a gente tem também, ó, a bibliografia sugerida, né? Alguns já bem conhecidos aqui, né? Para quem já estuda para concurso. Você tem aqui o Costa, o Jorge Duarte também, a Federação Nacional de Jornalismo, o Código de Ética do Jornalismo, né? Jornalista, perdão. Tem alguns aqui que são bem conhecidos de quem estuda para comunicação social, né? É que você tem um outro cargo de jornalista, né, para você ir comparando os pontos. Você tem aqui a área de rádio e TV. Essa primeira parte aqui, quase tudo a mesma coisa, tá bom? A primeira etapa também são 60 pontos, né? Com 20 questões de língua portuguesa, 10 de direito e 30 de conhecimento específico. Você tem um caso do candidato eliminado, né? Serão convocados para a segunda etapa os candidatos aprovados na primeira etapa dentro daquele item, né, da quantidade. A segunda etapa também é eliminatória e classificatória, que é uma prova discursiva de 120 pontos e com 6 questões. Aqui a gente tem uma das primeiras diferenças, né, a quantidade de questões da prova discursiva. Os erros também serão descontados da prova discursiva. Ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento de que trata a tabela número 12, que é aquele 60%, ou errar tudo na prova, ficar abaixo na prova objetiva ou na prova discursiva. A terceira etapa classificatória consistirá em prova de títulos valendo 18 pontos, que obedecerá aos critérios estabelecidos no quadro de títulos constantes na tabela seguinte. Ponto importante aqui dessa terceira etapa, né? Será apenas classificatório, né? Ele não é eliminatório e tem como máximo 18 pontos. Nessa parte aqui, o que é que ele pede? Repare que essa tabela só aparece nesse cargo, porque no outro não tem prova de títulos, né? Mas aqui você tem o diploma, né, que soma 2 pontos de pós-graduação, perdão. Você tem também aqui mestrado, que soma 3 pontos. Doutorado, 4 pontos. O legal desse aqui, porque você pode ter, né, uma graduação muito alta, um doutorado, mas se você tiver atividade profissional de nível superior, né, aqui você fala, aqui exceto em magistério, né, na função de jornalista, em atividade da área de seleção em que está concorrendo nos últimos 5 anos, contados da data inicial de apresentação dos títulos, você pode ganhar até 15 pontos, né, se você tem
3 anos de experiência aí, você vai conseguir faturar 15 pontos. Isso aqui é muito bacana, né? E se você for professor, né, do magistério e tiver dado aula para os cursos na área de comunicação social e jornalismo nos últimos 5 anos, você também pode chegar aos 2 pontos, né, sendo que é meio ponto por ano completo. Além das publicações, né, que são textos jornalísticos de autoria individual publicados na imprensa, escrita ou matéria jornalística veiculada em TV ou rádio. Você pode também chegar ao total de 2 pontos, tá bom? Isso aqui já é uma das principais diferenças, tá bom? Entre esses 2 cargos de jornalista, né? Se você observar e conseguir ter uma pontuação bacana aqui dentro dos títulos, pode ser que esse cargo seja melhor para você, né? Porque você consegue, se ficar ali na frente, você consegue, através dos títulos, despontar e chegar um pouco mais à frente e sair melhor nesse concurso, né? Que é isso que a gente está procurando. A nota final do candidato corresponderá à soma das notas obtidas em cada uma das provas. Em caso de empate, terá efeito, a gente tem aquele mesmo, né, o mesmo artigo que a gente já leu lá em cima, né? Segue o Estatuto do Idoso, a nota discursiva, notas do conhecimento específico, língua portuguesa, noções de direito, e aqui que nós já falamos no outro. Tô meio rouco, pessoal, porque quem está me acompanhando pelo Instagram sabe que eu fiquei um tempinho afastado, porque peguei essa gripe aí. Não foi Covid, né, mas fiquei um pouquinho mal, ainda estou um pouco rouco. Né? Aí temos aqui os assuntos, né? Língua portuguesa, noções de direito, conhecimento específico para esse cargo. Reparem que para esse cargo são só 8, né? São 8 tópicos. Só aqui você tem a linguagem jornalística, técnicas de apuração e redação e alguns parecidos, né? Próximos com a outra vaga também. Comunicação pública, ética e informação, elaboração e gestão de conteúdos e estratégia em comunicação digital, noções de SEO, concepção e produção de conteúdo para podcast, elaboração de script de programas de TV e roteiros de vídeo, né? Que você tem um edital um pouco mais, a parte específica um pouco mais enxuta, né? Um pouco mais tranquila para estar estudando. Mas lembrando que o importante também é você entender e compreender qual o conteúdo que você já vem estudando, né? Qual conteúdo você já tem uma melhor familiaridade, qual a área que você já trabalha, ou que trabalha ou que já trabalhou, né? Que tem experiência, que isso vai contar muito também para a segunda etapa. Lembrando que essa parte aqui dos conhecimentos específicos, ela serve para 2 coisas, né? Para fazer a parte do conhecimento específico da prova objetiva e para também fazer a segunda etapa da dissertação, certinho? E aqui você tem mais alguns outros cargos, mas vamos lá chegando agora para o cargo que nos interessa, que é o da área de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Chegamos aqui. Aqui ele já fala, né, dos 2, ele já vem, diferente do jornalismo, ele coloca os 2 em apenas um tópico. Você tem a vaga de design de produtos digitais e design gráfico. E ele tem que a vaga é para programador visual, né, e serão realizadas em 3 etapas. Como é que vai ser a primeira? Objetiva, 60 pontos, 15 português, 15 direito, 30 conhecimentos específicos, tá bom? Aqui você tem também, né, as convocações, que são até o número de vagas que está lá disponível no subitem 9.5. Outra parte importante aqui é a segunda etapa, né, que também será eliminatória e classificatória e consistirá de prova prática e avaliará a experiência e os conhecimentos técnicos do candidato por meio da execução de tarefas, né? Os outros 2 cargos são uma prova de dissertação, já para o cargo de programador visual é uma prova prática. Presta atenção nisso aqui, você que está em dúvida entre esses 2 cargos,
né? Porque aí você vai ver os programas que você, né, tem um desenvolvimento melhor, que você sabe trabalhar melhor. Aqui a gente tem, né, o design de produtos digitais. Nesse cargo aqui, ele trabalha mais com o Microsoft Windows 10, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop e o Adobe Illustrator, né? Além do Adobe XR. E para a vaga de design gráfico, ele vai trabalhar com o Microsoft Windows 10 também, o Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, o Illustrator e o InDesign, né? Preste atenção nisso aqui, vê quais são os programas que você tem uma melhor familiaridade e aí você pode escolher através disso aqui também o cargo a qual você vai estar disputando, tá bom? Na correção da prova serão considerados em especial o planejamento, a adequação ao briefing e a composição visual, né? Analisando a qualidade técnica e a finalização do material. O candidato deverá entregar o material produzido, gravado em pendrive, que será fornecido no início da prova prática, né? Ficará eliminado o candidato que não obtiver o mínimo de 60% dos pontos atribuídos à prova prática na segunda etapa. Muito parecido com a segunda etapa na prova da dissertação, tá bom? E ele também, né, conta com uma terceira etapa que será classificatória, né, e vale ao total de 18 pontos, né, que é a prova de títulos. O que é que ele conta aqui pra gente? Mestrado ou doutorado, 2 pontos por curso, podendo chegar a 6 pontos. Experiência profissional na área de de programação visual, tá bom? Ele fala aqui que exercício de atividade profissional de nível superior, exceto de magistério, na função de programador visual nos últimos 7 anos, contados da data inicial da apresentação do título. Você pode aqui, ó, somar 3 pontos por ano, chegando ao total de 15 pontos. E se você é professor, né, o magistério superior, ensina para a área de publicidade, artes visuais, ou aqueles outros ali, aquelas outras formações que podem tomar posse nesse cargo, você tem meio ponto por ano completo, ao total de 2 pontos, né, chegando a 18 pontos. Isso aqui é bacana de vocês analisarem também, além do conteúdo e dos programas, né, a sua experiência profissional, para que você, ao final, consiga se classificar, né, chegar à frente dos outros candidatos, né, já que não é eliminatório, é só classificatório. Isso pode melhorar bastante a sua pontuação, né? Ele informa que será divulgado os resultados no site da banca organizadora, que é a FUMAC. E nosso último aqui, e agora ele fala aqui pra gente sobre os assuntos, né, que vão cair na prova objetiva. A língua portuguesa é aqueles mesmos que nós já citamos antes, né? Noções de direito também são os mesmos. Ele só separa aqui, deixa eu só mostrar para vocês, quando chega nessa parte específica, né? Na parte específica de programador visual, do cargo design de produtos digitais, aqui ele tem história do design, design de produtos digital, design UX ou X, marketing de produtos digitais, tecnologia HTML5 e CSS3, né? São alguns dos conteúdos, são só 5, na verdade, 5 Vem aqui com a gente agora. Mas muito denso. Sem dúvidas, esse concurso é sensacional, né? Você que gostou de uma dessas vagas na área de comunicação, os links estão aqui embaixo, disponível, tá bom? O link concurso específico do Estratégia Concurso para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer o seu curso, não deixe de estar melhor preparado para essa prova que vai ser em 2023, né? Tem um bom tempo para você estar se preparando. Convido vocês também para estar indo lá em nosso Instagram, Dicas de Comunicação, né? E tá fazendo, lá tá seguindo a nossa página, lá a gente tem conteúdo diariamente. Curte esse vídeo aqui, compartilha com a galera, né? Já começa também a se inscrever aqui na nossa página, você que não conhecia, para dar uma força aqui no nosso canal, que toda semana também tem vídeo novo relacionado à área de comunicação, né? Seja comunicação para concursos públicos ou
sua área de comunicação que vai te ajudar na sua graduação, assuntos que vão te ajudar na sua graduação, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Pronto, relações públicas, a gente tem aqui, ó, serão também realizadas em 2 etapas, né? São 2 vagas. A primeira etapa em caráter eliminatório e classificatório, também 60 pontos, né? São 15 questões de português, 15 de direito, 30 de conhecimentos específicos. E ele fala que ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento que trata a tabela número 7, que são aquelas pontuações mínimas de 60% na prova objetiva ou na prova ou na prova da segunda etapa, que é a dissertativa, tá bom? A segunda etapa é eliminatória e classificatória também, consistirá em prova discursiva que valerá 120 pontos, né? Serão 5 questões versando sobre os conhecimentos específicos, né? O mesmo tópico que você vai estudar para as provas, para a prova específica. Ele traz mais algumas informações aqui em caso de empate, né, que nós já falamos, e aqui os assuntos: temos língua portuguesa, noções de direito e os conhecimentos específicos, que são separados em 17 tópicos. Temos planejamento estratégico de comunicação, comunicação integrada, comunicação pública, projetos e programas de comunicação, legislação profissional, comunicação em situações de crise, ética profissional, gestão de eventos, noções de protocolo e cerimonial, comunicação integrada e dirigida, comunicação digital, novas tecnologias da comunicação, relacionamento com públicos digitais, mapeamento e mobilização de públicos, políticas de comunicação, realização de diferentes de métodos de pesquisa com públicos. Ficou um pouco, né, confusa essa escrita deles aqui. Planejamento, execução e avaliação de eventos institucionais, tá bom? Esse curso também específico de relações públicas você encontra no link, né, da descrição desse vídeo, que eu vou colocar o curso do Estratégia Concurso, né? Foi pós-edital, feito exclusivo para a área de relações públicas.